Saúde do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus Cristo, amém, irmão? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amados, hoje vamos, pela misericórdia e graça do Senhor, estarmos dando início ao estudo expositivo, que eu sempre gosto de fazer, porque fazendo dessa maneira nós estudamos a Bíblia por completo. Nós pegamos a ideia da doutrina, do ensino, da exortação, de uma palavra de encorajamento por completo. Então, eu acho muito pertinente a igreja fazer estudos expositivos, porque são fundamentos doutrinários que não tem para onde o pastor, ou pregador, ou qualquer um que seja, fugir, porque é simplesmente a Bíblia explicando a própria Bíblia. Então, acho de suma importância. Então, hoje nós vamos, pela misericórdia, darmos início à carta de Paulo à igreja de Filipos. Filipenses capítulo 1, amém? Filipenses 1, versículo 1 a 30. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao nosso Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque vos retenho o meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Porque Deus me é testemunha das minhas saudades que tenho de todos vós tenho, e entranhados a afeição de Jesus Cristo, e peço isto, que o vosso amor aumente mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveiteis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões no Senhor, as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou com verdade, nisto me regozijo, e me regozijarei ainda, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração, pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto. Tenho desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário,
por amor de vós, ficar na carne. E tenho esta confiança, e sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para o proveito, o vosso gozo e da fé. Versículo 26. Para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portai-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá ou vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo Espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis do que resistem, e o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação. E isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por eles, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis e está em mim. Até que louvado seja o nome do Senhor, bendito e exaltado seja o nome de Jesus Cristo. Essa carta aqui, ela é conhecida por muitos estudiosos, teólogos. Glória a Deus. É conhecida por muitos teólogos, estudiosos, como a carta da alegria. Agora, como, amados irmãos, como dizer que é uma carta da alegria estando preso? Como que o apóstolo Paulo consegue expressar, e não só expressar, era uma verdade na vida dele, era algo latente na vida dele. A alegria de Paulo não era algo circunstancial, era ultra circunstancial. A alegria do apóstolo Paulo não estava fundamentada nas circunstâncias que o envolvia. Ou seja, se Paulo estava preso, ele estava alegre. Se ele estava livre, ele estava alegre. Se Paulo tinha que comer, ele estava alegre. Se ele não tinha, ele estava alegre. Se ele era humilhado, ele estava alegre. Se ele era exaltado, ele estava alegre. Então, nada mudava a essência do caráter do apóstolo Paulo. Essa carta aqui, ela já nos ensina, amados irmãos, que a despeito de vales e lutas, adversidades e assombros, dificuldades e calamidades que a vida nos sobrevém, essas adversidades, elas não podem mudar a nossa essência, por mais difícil que seja. Tem um texto de, ver aqui agora na mente, se for rápido, abre aí, Eclesiastes capítulo 7, versículo 14, que diz mais ou menos assim: alegre-te no dia de paz, para que quando vier o dia da calamidade, o dia mau, você não tenha do que reclamar, porque Deus fez tanto um quanto o outro. Ou seja, dia bom, goza dele, aproveita ele, desfruta do dia bom, porque quando o dia mau vier, e ele virá, sempre vem, acontecerá, acontece 1, 2, 3, 4 ou mais vezes dias maus na nossa existência, nós não temos do que reclamar, porque o próprio Deus fez tanto um quanto o outro. É mais ou menos isso que diz? Alguém abre aí, por favor, e leia. É 7,14, né? Acho que é 7,14. No dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera, porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Olha, na sua versão está como, por favor. Em tempo de paz e alegria, seja feliz e aproveita-os bem. Quando os maus dias chegarem, reflete. Deus fez tanto um como o outro, a fim de que o ser humano não tenha o poder de desvendar o seu futuro. Eita! Então desfruta. E o apóstolo Paulo, um homem que foi impactado pela graça,
transformado pelo Espírito do Senhor, um instrumento vivo, poderoso, escreveu talvez mais de 70% do Novo Testamento. Ele tinha uma sede, amado, de evangelizar, ele tinha uma sede de falar da palavra de Deus. E às vezes, essa nossa sede, nós podemos até ultrapassar a própria vontade de Deus. A gente pode querer ultrapassar a vontade de Deus. Por que eu digo isso? Informação histórica é necessária, porque é um estudo. A carta provavelmente foi escrita entre 60 e 62, quando o apóstolo Paulo estava preso, possivelmente, em Roma. Paulo ficou preso 3 vezes em sua vida. Uma em Cesareia de Filipe, outra em Éfeso e outra em Roma. E essa carta aqui, ela nasce na cadeia, ela nasce no cárcere, na sua prisão. Outra coisa que nós aprendemos aqui: coisas produtivas, não só para nós, mas para toda uma humanidade, para todo um povo, pode ser produzido nos nossos piores momentos, amado. Talvez o pior momento da sua vida é onde Deus vai criar coisas em você, que vai abençoar não só a sua vida, mas a vida de muita gente. Que essa carta nasceu no cativeiro, numa masmorra, num lugar sombrio. Paulo estava isolado, solitário. E lá, Deus construiu algo que ia edificar e edificou muitas pessoas. Então, não reclame da sua adversidade. Ela é construtiva, ela não é destrutiva. Deus jamais permite que as nossas adversidades venham para nos matar, mas para nos edificar, e para abençoar outras vidas lá na frente. A gente não vê, como está no seu texto aí, no texto de Eclesiastes, para que o homem não saiba o seu futuro. Quem de nós imaginaria que nós estaríamos um dia aqui? Estaríamos na graça, falando do Senhor, indo em ambiente, visitando pessoas, aconselhando pessoas. Quem imaginaria? Ninguém, não. Onde que eu imaginar que talvez no dia de terça-feira ou de ontem eu sairia debaixo de chuva para ir na casa de alguém para... Não iria nem nada. Mas é o Espírito do Senhor que nos impulsiona. É o amor de Deus que nos foi conferido, que nos conduz a essas veredas. Por pior que possa ser. Porque note, a igreja de Filipe, ela nasce na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo. E quando o apóstolo Paulo está na sua segunda viagem missionária, que ela acontece em Atos 16, se você quiser abrir, pode abrir, que nós vamos dissecar algumas coisas que nos ensinam muito. Atos 16, abra por favor. A ideia de Paulo era pregar a palavra na Ásia. Na Ásia. E na Ásia onde está? Os seus descendentes, os irmãos judeus. Paulo queria ir para lá, passar por toda a Macedônia. Então Paulo queria pregar o evangelho lá. Atos 16, versículo 6 em diante. Do versículo 1 em diante, ele conhece a família de Timóteo. E vai lá, e Timóteo, que já era ensinado pela sua avó, pela sua mãe, é instruído, se torna ali um pupilo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo continua, ele está na Macedônia, ele quer pregar, ele quer evangelizar, ele quer fazer o reino de Deus avançar. Mas olha o que a Bíblia diz, versículo número 6. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos por quem? Pelo Espírito Santo. Por quem? Pelo Espírito Santo. De fazer o quê? Mas como que o Espírito Santo pode impedir alguém de pregar a palavra? Como? Por quê? Ele queria ir lá. Eu passei pela província da Galácia, mas quando eu passei, eu fui impedido pelo Espírito Santo de anunciar a palavra. O texto não fala o que o Espírito Santo fez. O texto não fala qual é o sinal que o Espírito Santo deu para o apóstolo Paulo. Aqui, nesse momento, na frente ele tem um esclarecimento. O versículo 7 diz: e quando chegaram a Mísia,
Intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Um outro lugar que o apóstolo Paulo vai, ele quer anunciar a palavra, ele quer pregar o evangelho, ele quer anunciar a liberdade aos cativos, ele quer curar os enfermos, expulsar os demônios, apregoar a salvação, mas Jesus fala, não, aqui não. Há momentos em nossa vida que a gente vai querer pregar o evangelho para algumas pessoas e o Espírito de Deus vai nos travar. Não sabemos o porquê. Mas o Espírito de Deus, ele pode nos impedir de falarmos a palavra dele para algumas pessoas. Porque Deus sonda a mente e o coração. Nós não sabemos. E a gente vai ficar num dado momento sem entender, mas nós devemos aprender com o apóstolo Paulo de ter a sensibilidade do Espírito, porque o versículo de número 9 diz que Paulo teve uma visão. Por que Paulo teve uma visão? Porque ele tinha sensibilidade do Espírito. O Espírito do Senhor sabia o que estava na alma do apóstolo Paulo. Mas o mesmo Espírito que está na alma do apóstolo Paulo, ele sabe o que está na alma dele, sabe o que está na alma dos outros. Vamos conjecturar, possivelmente, as pessoas que estavam ali não dariam crédito. E a palavra nos ensina o quê? Não lancei pérolas aos. Então o Espírito de Deus fala para Paulo, você não vai pregar aí, porque quem está aí não pode receber essa pérola. Você vai para onde eu quero que você vai. E a Bíblia diz que ele tem uma visão de um varão de noite que está orando, rogando e pedindo, ajuda-nos, socorre-nos. E nessa visão aqui, amado, de um homem, de um varão rogando, pedindo ajuda, a Bíblia diz que logo depois desta visão, versículo 10, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia. E no dia seguinte, para Neápolis. E dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, que é uma colônia da onde? De Roma. E estivemos alguns dias nessa cidade. Então é a primeira cidade da Europa. A primeira igreja na Europa fundada é ali, em Filipe. E a guisa de informação, o nome Filipe ele é dado por Alexandre o Grande, por causa do seu pai, Filipe II, que era o quartel-general de Alexandre o Grande, era lá. Ele bota o nome em honra, em homenagem ao seu pai. Quando o apóstolo Paulo chega nessa cidade, que era o quartel-general da Grécia antiga, a Bíblia diz que ele encontra algumas mulheres lá. Ele vai à hora da oração, olha, que homem piedoso, mano. Ele chega na cidade, o que ele vai fazer? Ele já vai orar. E quem ele encontra lá? Mulheres. E ele começa a anunciar o Evangelho para essas mulheres. E a Bíblia diz que tinha uma mulher lá, uma empreendedora, Lídia, lembra dela? E a Bíblia diz que Lídia já servia a Deus, amado. Ou seja, Lídia, como você pregou aqui, meu pastor, a semelhança de Cornélio, era temente a Deus, servia a Deus, queria adorar a Deus, mas ainda faltava algo, faltava o Espírito Santo. O que nós aprendemos aqui, amados? Há pessoas piedosas, há pessoas idôneas, mas há pessoas sem o conhecimento, sem o Espírito Santo, sem a graça, só esperando o instrumento de Deus, criado pelo Espírito de Deus, para anunciar a palavra. E a Bíblia diz que Paulo roga para que Deus abrisse o coração de Lídia, para que ela ouvisse e recebesse a palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Que coisa linda. Que coisa linda. Porque tem pessoas, amados irmãos, que pode estar no ambiente de culto, mas não está ouvindo a palavra no culto. Pode ter gente que vem até para ouvir Deus, mas não consegue ouvir Deus. Tem gente que vem para a igreja querendo ouvir a palavra de Deus, mas os intempéries, as adversidades, pessoas, demônios, tudo, quer fazer de tudo para
para a pessoa não ouvir a palavra de Deus. E só o Espírito Santo, que sonda mentes e corações, tem a capacidade de abrir o coração da pessoa para que ela ouça a palavra. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Não é o ato de escutar, é o ato de ouvir, de atender. E Lídia ouviu. A Bíblia diz que ele fica na casa dela, batiza ela, hoje da casa dela, toda a casa dela é salva pelo Senhor. E a Bíblia diz que Paulo, ele vai ao lugar da oração novamente. E quando ele vai ao lugar da oração, quem ele encontra? Uma jovem. Ele está na cidade. E o que essa jovem fazia? Promovia adivinhações. No grego, um espírito de Piton, uma serpente da mitologia grego-romana. E olha o que essa menina está falando para ele. Alguém lê para mim? Atos 16. Se eu não me engano, a partir do 16 em diante. Olha o que essa menina, ele está aí na cidade, acho que é a partir do 16. Alguém achar, pode ler, por favor. Pode ler? Pode ler. E aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem escrava que estava tomada por um espírito que a usava para prognosticar eventos futuros. Dessa forma, ela arrecadava muito dinheiro para seus senhores por meio de adivinhações. Seguindo a Paulo e a nós, vinha essa moça gritando diante de todos: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Opa, só um momento. O espírito maligno está falando verdade ou mentira? O diabo, ele pode falar algumas verdades para confundir pessoas. Ele pode falar algumas verdades para confundir pessoas. Paulo era uma serva de Deus, sim ou não? Sim. O espírito estava lá, continua. E ela insistiu em agir assim por vários dias. Finalmente, Paulo irritou-se com aquela atitude e, dirigindo-se ao espírito, o repreendeu, exclamando: ordeno a ti, em nome de Jesus Cristo, retira-te dela. E ele, naquele mesmo instante, saiu. Glória a Deus. E por causa disso daí, Paulo já causa um alvoroço na cidade. E o leva aonde? E o leva aonde depois disso? Para a prisão, meu amigo. Às vezes obedecer a Deus nos coloca em enrascada. E pode nos encerrar em lugares que a gente não queria estar. Mas Deus, que é soberano e sabe de todas as coisas, Ele sabe onde tem um coração quebrantado e contrito, pode nos colocar em lugares que a gente não quer estar para salvar outras pessoas. Deus leva o apóstolo Paulo para a prisão para salvar também quem? O carcereiro. Olha isso. Ele vai da família de Timóteo, ele anda na cidade, encontra Lídia, salva Lídia, a sua casa. Ele encontra essa menina no meio do caminho. Olha a vida dele, a dinâmica. Ele vai na cidade, encontra essa menina escrava, aprisionada por Satanás, dando lucro a um comércio que sugava uma geração, uma descendência, a juventude, que sugava. Ele liberta essa menina desse demônio. Ele é levado ao cárcere. E no cárcere, o Espírito do Senhor, que é amor, mas também é alegria, leva Paulo a adorar. Ou seja, no meio da adversidade, chore o tempo que é para chorar, mas louve o nome do Senhor, que as cadeias cairão por terra em nome de Jesus. Adore. Paulo e Silas, eles começam a adorar. E a Bíblia diz que o Senhor envia um terremoto e as cadeias caem por terra. O carcereiro que está lá, ele tenta contra a sua própria vida. Paulo, não faça tal coisa. Ele diz: o que eu faço para ser salvo? Crer no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Olha isso, amado. Ele não queria ir para lá, mas olha quantos planos tinha de Deus lá, num lugar onde ele não queria estar. Então Deus pode nos levar a lugar que nós não queremos mais lá. Deus tem um plano extraordinário para salvar muitas pessoas. Então, irmão, quando de repente, igual aconteceu, meu brother, vamos utilizar a sua situação. Seu carro quebrou, está ruim, tu não queria levar teu carro para a oficina, mas de repente lá, você pode ser um instrumento de Deus para salvar o mecânico lá. Nós não queremos ficar enfermo, não queremos adoecer,
Mas na soberania divina, pode ser vontade de Deus nos colocar enfermo para nos levar no hospital, porque senão a gente não vai. Até porque hoje está proibido pela justiça, tem que ter capelania, senão não entra. Então Deus fala, Ricardo, não tem um curso de capelão, vou adoecer esse nego. Por que eu vou adoecer esse nego? Para levar ele lá, porque eu tenho a alma para salvar lá. Então nós não podemos, amados irmãos, questionar a Deus, até podemos, mas eu prefiro utilizar não podemos questionar a Deus nas circunstâncias que estamos envolvidos, porque de repente tem propósitos extraordinários do Senhor, que a gente não tem noção por trás disso. Pode falar, meu pastor. Eu lembro dessa cirurgia que eu fiz do rim, para tirar o cálculo renal. Uma cirurgia que você vai um dia, tira o cálculo, fica no máximo 3 dias. Aí eu lembro que teve um dia onde a gente estava ali, todo mundo, cada um na sua cama deitado ali, e teve um irmão lá que ele falava a noite toda, ele gemendo de dor mesmo. Ele também é um servo do Senhor, vizinho assim de cama, assim, a gente um do lado do outro. Aí ele passou mal a noite toda, eu tapei minha cabeça, fiquei quieto ali, e ele lá gemendo, a enfermeira vieram, fazia os procedimentos lá. Quando chegou de manhã, ele me chamou para conversar, e se eu não me engano, era o segundo dia, indo para terceiro já. Ele chegou de manhã e falou, varão, enquanto você não fizer aquilo pelo qual o Senhor te colocou aqui dentro para fazer, olha aí, o Senhor não vai permitir que você saia daqui. E ali eu fiquei 9 dias dentro daquela enfermaria ali. E era só? Máximo 3. Graças a Deus deu tudo bem na cirurgia, aquela coisa toda. Teve pessoas que também já tinham saído. E ali depois que ele falou isso, eu comecei a chorar. Eu chorando ali, conversando com ele, aí comecei a orar com ele ali. Nos outros dias, a gente começou a fazer culto de manhã. Olha. 7 horas da manhã, aonde 7 horas é o período que troca o pessoal do plantão, o pessoal da enfermagem. Enquanto não terminava o culto, aquelas mulheres não trocavam. E depois ele ficou sabendo que era um leito onde tinha 10 homens ali, internados ali. Só um que não era evangélico. Mas cada um com a sua dor quietinho ali, ninguém abria a boca para falar nada, todo mundo quieto, cada um sozinho ali. Quando começou a falar, quando começou a pregar ali, a gente viu a diferença desses dias pelo qual a gente foi ficando ali. A gente viu a mudança nas pessoas. E tinha um senhor lá que ele não era evangélico, depois ele falou que ele era, mas estava desviado. A gente começou a falar a palavra para ele também. Mas você vê como que são as coisas. Percebe o propósito, amados? O rapaz de manhã, ele já melhor já, ele falou para mim, olhando no meu olho assim, falou, enquanto você não fizer aquilo pelo qual o Senhor mandou você vir, você está aqui dentro para fazer, você não vai sair daqui. Olha. Então percebe como nasce a igreja? Fala, meu Deus. Igual o Jorge está falando, Paulo, quando houve o naufrágio, ele teve um propósito na ilha de Malta. Exatamente. Um grande naufrágio fez ele parar na ilha de Malta, senão ele não pararia. Ali ganhou muitas almas da vida. Exatamente. Nós não sabemos, amado, o propósito de Deus. Tiago fala, Mário, eu utilizo muito mais, que o Márcio fala muito isso. Tiago fala, Tiago 4:13, 14 e 15, ele fala assim, né? Então, eis que dizemos, amanhã iremos a tal cidade e passaremos lá um tempo, negociaremos, depois voltaremos. Aí Tiago fala, ao invés de dizer isso, deve dizer, iremos se o Senhor permitir. Paulo queria, não queria? O Senhor permitiu? Não. Então, iremos e faremos, se o Senhor permitir. Iremos e pregaremos, se o Senhor permitir. Ontem você queria ir lá no centro de recuperação. O Senhor permitiu? Não, choveu. Muito, o carro quebrou, não deu. Então, é a soberania do Senhor. Jeremias 29:11 diz, porque eu pensei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus sabe o que é melhor para nós, amados. Vai lá o velhinho, sozinho, o último do colegiado apostólico, abandonado. Mas fui lá. Foi necessário estar lá, na ilha de Pátimo, abandonado, isolado. O último do colégio apostólico. Deus dá essa preciosidade de carta, o Apocalipse.
Então, às vezes, é nos nossos piores momentos que Deus vai nos entregar pérolas, tesouros, que estão escondidos em nós, que a gente não sabe. Assim nasceu essa igreja aqui, ó. Paulo preso, quase morto, e lá ele ganha muitas pessoas e a igreja é fundada. Depois de 10 anos depois, ele envia a carta. 10 anos depois de todas essas experiências aqui, as pessoas estavam firmes na fé. Mais de 10 anos se passaram, a igreja nasceu no coração do Senhor, nasceu no coração do pastor Elvis. Mais de 10 anos se passaram, há pessoas aqui firmes na fé, passe vento ou tempestade, estamos firmes na fé. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Assim nasce a igreja de Filipe. E Paulo, ele escreve com o propósito de agradecer. Agradecer porque essa igreja aqui, amado, a despeito do tempo, a despeito da ausência do apóstolo Paulo, por isso, amados irmãos, entendam, a obra do Senhor não tem nada a ver com homens. Não tem nada a ver com homens. A despeito de Paulo ter passado por lá, expulsado o demônio, terremoto no cárcere, ter salvado a família do carcereiro, ter salvado a família de Lídia, ter salvado a família de Timóteo, ter sido um instrumento poderoso numa única passagem. 10 anos se passaram sem a presença dele, sem a presença física dele, mas o Espírito do Senhor estava naquela igreja. A questão da presença de um homem, a questão da presença do Senhor no seio da igreja, que faz com que a igreja permaneça. Porque quando a igreja é fundamentada no homem, quando o homem morre, a igreja morre junto com ele. Tenho prova disso lá perto do bairro lá de casa. Uma irmã que tinha lá, não sei se tu lembra, viu? Revelava tudo, CPF, para casar com quem, não sei o quê. Começou a critanhada, tudo isso. E a irmã lá, não vou nem falar o nome, a irmã lá, não sei o quê, revela tudo. Vamos, meu, quando não é panteiro, cantando, que é a coisa toda. Um reboliço, meu irmão, coisa voando. Tá lá, revela tudo, né? Revelamento. A pessoa gosta de falar. Revelamento. Palavra nada, né? Não precisa, olha, precisa. A mulher morreu. Junto com ela, morreu a igreja. Junto com ela, os crentes que se dizia crente, também morreram também, porque não tinha salvação. Por quê? Porque a igreja estava fundamentada, arraigada numa pessoa. A pessoa era o Deus daquelas pessoas. Então, quando uma igreja, ela está fundamentada em Cristo, passe o tempo que passar, quem é do Senhor permanecerá. Permanece. 10 anos se passaram. E essa igreja aqui é uma das mais generosas de todas elas. Mais generosa do que Éfeso, mais generosa do que Colossos, mais generosa do que qualquer outra igreja. Por quê? 10 anos sem a presença do seu principal pastor, mas ela estava dando assistência a esse pastor. Ela enviou aquilo que aquele pastor precisava para se manter no cárcere. E nós entramos na carta. Podemos ou não? Sim. Filipenses 1, como é de costume, Paulo, no início de suas epístolas, ele geralmente faz a saudação apostólica e geralmente ele se identifica. E ele diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Olha a organização dessa igreja, gente. Não tem relato nenhum que Paulo ordenou gente, mas a igreja ali já se organizou. Bispos, supervisores, diáconos que trabalhavam servindo os órfãos e viúvas. E ele diz: graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e da de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que me deixa impactado em Paulo aqui é que ele diz isso aqui, amado. Isso parece que falta hoje. Quando eu digo no seio da igreja, eu digo de modo geral. Igreja Brasil. Paulo e Timóteo, o que está escrito? Servos de Jesus Cristo. Ele não poderia, Paulo, apóstolo do Senhor? Poderia? Não. Vou colocar aqui, porque eu sou.
o enviado, eu que sou o missionário, eu que sou, que estou imbuído de fundar essa igreja, eu vou colocar Paulo, apóstolo do Senhor, e Timóteo, servo de Deus. Mas ele coloca Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, os separados, os escolhidos, os purificados, os salvos, os remidos de toda religiosidade, de toda promiscuidade, de toda maledicência, de todo pecado, foram salvos. E Paulo escreve: irmãos, nós vivemos um tempo de uma geração que quer Jesus como Salvador, mas não quer Ele como Senhor, gente. Vivemos esse tempo em que as pessoas querem Jesus como Salvador, mas não querem ter Ele como seu Senhor, não querem se colocar na condição de servo, querem colocar Deus como seu serviçal e eles como senhores. Nós estamos vivendo esse tempo, vivendo uma geração que querem ser servidas por Deus, mas não querem se colocar à disposição de Deus. E Ele, amado, a despeito de ser Salvador, Ele é Senhor. E se eu não me engano, depois a gente pode pesquisar, no Novo Testamento Ele aparece mais como Senhor do que Salvador. Porque Ele só é Salvador daquele que reconhece Ele como Senhor. Quírios. A Bíblia diz assim, ó, Romanos 10, 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor, não é o Salvador, é se com a tua boca confessares ao Senhor, ao Quírios, ao soberano, aí sim, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então as pessoas estão invertendo a polaridade. Eles querem o Salvador, mas não querem o Senhor. Eu quero a salvação, mas eu não quero a submissão. Eu quero as bênçãos, eu quero o bônus, mas eu não quero o ônus. Eu quero tudo que provém da graça, mas eu não quero me submeter a nada. Eu não quero ter compromisso. Eu não quero me comprometer. Eu não quero. Mas a Bíblia é bem clara que a maior posição que um homem com uma mulher pode se encontrar é como servos do Senhor, amado. O próprio Senhor nos ensinou isso. Marcos 10,45 diz: porque o Filho do Homem também não veio para ser servido. Olha, Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a vida em resgate de muitos. E nós queremos colocar o Senhor como nosso serviçal. Se Ele já deu exemplo, é por isso que Ele tinha autoridade, amado, porque Ele dá um exemplo. Filipenses 2, texto muito conhecido, Filipenses 2, 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Isso aqui para Jesus foi obrigação, se tornar semelhante a mim e a você. Mas Ele foi obediente, Ele foi servo, Ele se submeteu. Outro ponto aqui que eu quero abordar com os irmãos, até com uma classe hoje atual também, que é a classe dos desigrejados, que não crê nem na igreja, até crê na igreja organismo, mas não crê na igreja instituição. Que não, eu sou a igreja, mas não preciso de pastor, não preciso de nada, não preciso de obreiro, não preciso de diácono, não preciso de nada. Eu sou a igreja. Você pode ser um bloco da igreja, mas um membro fora do corpo, ele também morre. Então, é o exemplo que a palavra dá. Mas nós vemos aqui também que Paulo, ele relata, deixa bem claro, com os bispos e diáconos que tinha já naquela igreja. Então era uma igreja organizada. E nós sabemos que Deus estabeleceu essas pessoas, amados. E tem uma função, tem um propósito, tem um objetivo. A soberania de Deus, mas tem um propósito. Nós podemos fundamentar isso em Efésios capítulo 4. Eu não coloquei aqui, mas faz necessário. Alguém abra, por favor. Efésios 4. Quem achar pode ler, por favor. Não lembro o verso. Deve ser 16, 17, 15, por aí.
E ele instituiu uns para apóstolos, pastores, presbíteros. A partir do 11? Oi? É o 11. Lê, por favor. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que chegamos todos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Pegou a cláusula de propósito, ele instituiu esses homens para, está aí a cláusula, para edificação da, não é isso? Mas qual o propósito? Desde, Para a obra do ministério, para a edificação do corpo, e até que todos cheguemos à unidade da fé. obra como é que é? Obra do ministério, Edificação do corpo edificação do corpo e a unidade da fé. da fé. Tem mais um propósito aí, mas qual? Conhecimento do Filho. Conhecimento do Filho de Deus. 4 propósitos que são estabelecidos esses homens. É função desses homens. Cada um operando de uma maneira, mas com esses propósitos. Oi? Falou? Para chegar à estatura de varão perfeito. E é isso que Paulo, a partir do versículo número 3, ele ora a Deus para essa finalidade. Eu sou servo, sou submisso, me coloco à disposição de Deus, me rendo ao Senhor, por isso que 1 Coríntios 6,20 diz, porque foste comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Isso aqui também já derruba também, sabe o que, amado? Essa questão de que, não, pastor, rapaz, isso é ridículo para mim, eu não aguento isso. Pastor, mas a tatuagem é pecado? E cara, é pecado, pastor, vai dar uma tatuagemzinha, que está escrito lá na coxa dele, né? Hoje já fico nervoso, já quero meter a mão na madeira. Seu corpo é de quem, meu amigo? Sabe por quê, irmão? Porque as pessoas querem, sabe o quê, Vitor? Não tatuarás. Eles querem assim. Não fumarás maconha. Não tomarás cerveja. Eles querem assim. Está entendendo? Mas se eu fui comprado, eu não me pertenço. Se Cristo me comprou, o meu corpo é dele, a minha boca é dele, a minha pele é dele. Ele faz disso o que ele quiser, mano. Eu disse aqui na pregação passada, ele livra Sadraque, Mesaque e Abednego, ele é Deus. Aí o apóstolo Paulo morre, ele deixa de ser Deus. Ele é menos glorificado porque o apóstolo Paulo foi decapitado? Ele é glorificado na morte e na vida dos seus santos, amado. Ele é Senhor. Ele é soberano, amado. Então, havia o quê? Um propósito no estabelecimento desses homens. E isso ocorre a partir do versículo de número 3. Se não, vejamos. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. Irmão, entenda, a reunião de oração não pode ser um fardo, um peso. Tem que ser, meus irmãos, um ambiente de entusiasmo, de expectativa, de alegria. Olha o que o apóstolo Paulo diz: sempre que me lembro de vós fazendo minhas orações com alegria. Oração com alegria. Por quê? Você não vai falar para o presidente da República, e na verdade nem quero. Mas você vai falar para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E você vai ir, todo borocochô, todo murcho, todo moribundo. Ó céu, ó dia, ó noite. Aí senta, né? Onde Senhor? Você. Irmãos, a oração, olha o que o apóstolo Paulo está nos ensinando. Fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Desde o primeiro dia até? Pois é. Eles eram o quê?
Qual era a postura deles? Você leu no primeiro dia até agora? Eles eram constantes. O que falta? Constância, perseverança. Versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ele começou, ele vai terminar. A questão é, começou? Se começou, ele termina. Agora, como que eu sei que ele começou a boa obra? Como que eu sei que ele já começou a cavar as sapatas? Como que eu sei que ele já começou a limpar o terreno, colocar as ferragens, fazer a amarração, fazer o traço? Como que eu sei? Essa obra já começou? A gente vai saber. Aqui já tem uma coisa, o quê? A perseverança. Porque senão eles já tinham voltado para trás. Eles não voltaram. Desde o primeiro dia até agora. Eles estão firmes. Como tenho por justo sentir isto de vós todos, porque retenho em meu coração, pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Sabe o que é isso aqui? O Evangelho é chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Paulo chegou lá, pregou, eles se alegraram. Paulo pregou, foi preso, mas eles não abandonaram, estava lá. Ou seja, irmão, um irmão, uma liderança, está bem, estamos juntos. Uma liderança, um irmão, está mal, temos que estar juntos também. Essa igreja aqui nos ensina isso. Tinham perseverança e tinham unidade de propósito. O ajuntamento deles não era sem propósito, era com propósito. E Paulo falou, olha só, eu sinto isso na minha alma, no meu coração, e eu sei que a obra de Deus começou em vocês, e Ele vai aperfeiçoar até o dia do Senhor. Sabe por quê? Porque quando eu preguei, vocês estavam comigo. Quando eu estava preso, vocês também estavam comigo. Ou seja, vocês são retos, vocês são constantes. Versículo número 8. Porque Deus é testemunha das saudades que de todos vós tenho, e entranhável afeição de Jesus Cristo. E peço isto, que o vosso amor, Efésios aí, 4:11, que o vosso amor aumente, e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum, até o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Ou seja, por que Paulo sabe que a obra começou neles? Porque a árvore se conhece pelo... Eles estavam dando fruta. Era visível, era notório. Por quê? Porque a gente tem que pensar no contexto histórico. Filipe era uma província da onde? Da onde, irmão? Da Ásia. Mas pertencia a quem? Pertencia a Roma. E quem comandava Roma? Quem comandava Roma? Quem? Imperador. O imperador é conhecido como o quê? Senhor, Quírios. Aí vem Paulo e prega: se confessares com a tua boca que Jesus Cristo é o Senhor, e no teu coração crer, tu serás salvo. Eles estavam confessando Jesus Cristo num ambiente hostil, amado. Entendeu? Eles não eram Neymar, gente. Faço o gol, coloco faixa 100% de Jesus, e estou no meu iate cheio de mulher. Os caras entregam o gol para Jesus, mas o corpo para o diabo. Como é que entende isso? Meu diácono falei: Jesus, gol, faixa, campeão, troféu, e o corpo? Satanás usa. Não, meu corpo não, Jesus. Meu corpo eu entrego ao diabo, ele usa, eu bebo, eu fumo, eu transo, eu saio, quero todo, eu minto. Mas esse pessoal aqui não, gente. Esse pessoal aqui está servindo a Jesus num ambiente hostil, produzindo fruto de justiça, cheio dos frutos de justiça. Ou seja, era um povo fiel
Primeiro, fiel a Deus, perseverante, que choravam com os que choram, se alegravam com os que se alegram, e tinham ali frutos de justiça, manifestado no seu principal, que é o quê? O amor. João 13, 35. Nisto todos me conhecerão, que são os meus discípulos. Se fazer o quê? Se vos amar uns aos outros. Mas como é que eu amo? Só falando, pastor João, te amo. Hein, pastorzão careca? Te amo, nego. Aqui. No dia da alegria, estamos lá. Mas no dia do choro, a gente tem que estar lá também. Aí é amor. Porque o casamento não é assim. Casamento é choro, alegria, doença, saúde, enfermidade. Mas permanece. Permanece. Aí caracteriza o amor. Aí caracteriza. Que nós possamos, amados, conhecer Jesus Cristo, que a oração de Paulo é para que eles conhecessem Jesus Cristo, se aprofundassem no conhecimento de Deus, fossem profundos na essência do Evangelho de Cristo Jesus. Tem um texto que o diácono Cláudio gostava muito, de Efésios 3, 19 e 20, se eu não me engano. E conhecer o amor de Cristo Jesus, que excede todo o entendimento, para que sejais cheio de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder em que nós opera. Conhecer, se aprofundar, querer mais de Deus, querer Cristo, conhecer a Cristo, ter intimidade com Cristo, se revestir do amor de Cristo, amado. Precisamos disso. Precisamos disso. Fala, meu irmão. Eu já estou ouvindo um pouco. Quando o Tony está dizendo que as pessoas têm que conhecer o advogado Jesus Cristo enquanto estão vivos. Sim. Porque quando partir dessa terra, vão conhecer não o advogado, mas sim o juiz. Exatamente. Não vai julgar segundo o que acha, mas sim segundo o que está escrito. Exatamente. É o tempo de conhecer o advogado. Então que possamos, amados, nos revestir dessa comunidade que não se fere. Porque a gente está vivendo uma comunidade que parece que de porcos espinhos, amado, que quando se abraça, se fere um ao outro. Paulo, ele quer que essa igreja não cresça dessa maneira, porque tinha gente dessa maneira lá. A gente vai ver mais para frente. Aqui no texto aqui a gente já vê que ele pregava, uns pregam contentamento, não, mas outros querem aparecer. Então, ou seja, tinha competitividade, olha, no meio da igreja. Tinha orgulho, inveja, soberba, tinha lá. Então Paulo, ele quer limpar. E como que eu limpo isso? Fundamentado no amor. É a única forma. A única forma. Aqui de informação, abra por favor, Colossenses 3. Isso precisa estar dentro de nós, amados. Esses textos, essas verdades bíblicas, elas precisam estar arraigadas dentro da nossa alma, do nosso espírito, para se tornar uma verdade. Colossenses 3,12 em diante, por favor. Alguém? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. 14:15. E sobre tudo isto, revesti-vos da caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Fostes chamados em um corpo, domine vossos corações e sede agradecidos. Agradecidos por estar inserido no corpo de Cristo.
agradecidos por fazer parte de uma membresia, agradecidos pela redenção do Senhor. Então ele está falando, não é um ambiente de litígio, é um ambiente de fraternidade, de humildade, de mansidão, de ser suporte para o outro, permanecer na fé e não arrancar o outro da fé. Tanto que o apóstolo Paulo falou, olha só, não seja um motivo de escândalo. Não seja. Por exemplo, eu estava vendo a notícia hoje de um pastor de Curitiba que causou um escândalo violento na Assembleia de Deus. Por quê? Pegou todo o recurso da igreja e comprou um apartamento de milhões, amado. Carro de quase $500 milhão. Carros, né? O seu corpo ministerial, todo mundo de iPhone, tem que ter iPhone. Aí quando foram ver que ele deu esse punch financeiro, da onde que tirou? Aí foram ver na receita da conta da igreja. Então tem um escândalo violento lá em Curitiba. Se tornou escândalo. E a Bíblia, ela é muito séria quando ela trata do escândalo, mas pior, de que por quem vem o escândalo. Porque o escândalo vai vir. A questão é, por quem? Eu não quero ser. Eu não quero ser a fonte. O Senhor fala, é melhor que amarrasse uma pedra que se lançasse no mar. Então está tendo conselho, está tendo ministério público, está tendo um montão de coisa. Né? Olha a justiça de se meter no meio da igreja. Olha a vergonha. Olha o que aconteceu em Camboriú, lá. O nome de Cristo que é envergonhado. É o nome do Senhor. É o nome do Senhor. Então a questão, por isso que assim, irmãos, olha só. Quando alguém é homem de Deus, e homem de Deus pode pecar? Pode pecar. Davi pecou, homens de Deus falharam, a maioria deles. Abraão, Moisés, todo mundo, Moisés, assassino, Davi, adúltero, assassino, lambança. Pedro, negou, violento, cortou a orelha dos outros. Olha o boletim que eu conheço dos caras. Pesado, irmão. E Deus pegou esses caras. Mas um verdadeiro homem de Deus, quando ele é confrontado, ele se arrepende. Ele não liga para a sua reputação. Porque pro vento da reputação dele, a questão é o nome do Senhor. É o nome de Jesus, amado. Eu não devo ficar constrangido. A minha reputação é o meu nome. Eu tenho que ficar envergonhado se eu estou manchando o nome do Senhor. A igreja do Senhor. É isso que tem que dar. E quando ocorre, a pessoa tem que se colocar na posição de humilde e reconhecer e sofrer todas as sanções possíveis, se porventura ocorrer. Por causa de quê? Por causa do reino. O reino é muito maior do que qualquer um de nós, amado. O avanço do reino é muito mais importante que qualquer homem. Entendeu? E aqui em Colossenses ainda, pastor, nesse mesmo texto que o Fernando acabou de ler, no 16, sim. O texto diz assim, a palavra de Cristo habite em vós. Opa! A palavra de Cristo? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Olha Com isso. salmos, com hinos, cânticos espirituais. Aí se a gente perguntar o texto, o texto vai responder, e se a palavra de Cristo não habitar em mim? Eu consigo suportar? Não. Entendeu? Essas coisas acontecem por quê? Porque a palavra não habita. E o que é habitar? Não é o fato de ter informação. Porque o fato de ter informação, isso é conhecimento. O fato de eu praticar a informação é sabedoria. Então, quando eu manifesto a palavra de Deus, é quando a circunstância vem e eu aplico aquilo. Aí sim, a palavra de Deus habitou. A palavra de Deus. Pedro, você fala com a mão dele. Não, falo não. A palavra estava? Aí Jesus tinha dito o que para ele? Ô Pedrão, quando tu te converteres, cara, avisa Deus. Não, eu não vou te negar. Ó. Ah, não vai não? Tá bom, o galo vai cantar. Não, todos esses podem te negar. Eu não. Ó. Confiança de Pedrão. A palavra estava? O mestre falou para ele. Ele viu o mestre falar para uma árvore para secar, secou. Ele viu o paralítico andar, viu Jesus andando sobre as águas, tudo. Mas Jesus falou, tu vai negar a reputação. Não vou. Eles vão. Tu vai. Caiu. Por quê?
É o meu nome, eu sou Pedro, eu sou Rocha. Eu sou filho? Não, eu sou filho. É o reino, amado, é o reino. Para isso a palavra tem que habitar em nós. Versículo 12, vamos correr. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior proveito do reino, de maneira que minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor, ou seja, sem medo. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e por via, mas outros de boa mente, uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu aprendo aqui? Os nossos sofrimentos, as nossas adversidades, elas devem contribuir para o maior proveito do avanço do reino de Deus. Por quê? Porque, irmãos, momento de alegria geralmente não nos ensina nada. Geralmente não nos ensina nada. Eclesiastes fala isso. Mas os momentos de adversidade geralmente nos fazem pessoas melhores. E com Cristo, nós glorificamos o nome de Deus quando nós sabemos passar pela adversidade na presença do Senhor. O testemunho do apóstolo Paulo fez com que os militares, os guardas, se rendessem a Cristo. Porque imagina, amado, vem cá, vamos lá. Independente do preso, o policial trata o preso com educação? Parcimônia? Trata não, trata. Ele, por favor, entra aqui. Ele fala assim, se deixar a canela para fora, meu amigo, na hora que for entrar, vai partir a canela. Se entrar no camburão e deixar a canela para fora, meu amigo, agora imagina, o apóstolo Paulo foi açoitado, meu irmão. Mas vamos conjecturar. Geralmente quando você é humilhado, agredido, geralmente você torce a cara para a pessoa, né? Você fica sisudo. Mas eu não consigo ver isso aqui no apóstolo Paulo. Eu não consigo ver. Como que o apóstolo Paulo conseguiu testemunhar para esses homens? A conduta dele, o comportamento dele. Quando a prisão quebrou, caiu, o resto da bandidagem que estava lá cometeu crime, não? Mas Paulo falou, eu e Silas estamos aqui. Se é para cumprir a pena, eu vou cumprir. Não estou errado, não. Mas se é para cumprir a pena, eu vou cumprir. Estou aqui. Se mata, não. Imagina aquele homem. Como é que aquele homem não se rende, meu? Como é que o carcereiro não ia se render? Não faça tal coisa. Por que eu faço? Os presos foram embora, eu que vou ser morto. Não, tu não vai ser morto, não, amigo. Crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Salvo. Testemunho. Aí o que eu vi aqui? Olha aqui. Olha isso aqui. Está todo mundo lá, pregando o evangelho, pessoas sendo presas, Paulo expulsando demônio, aquela coisa toda. Eles sabiam disso. O evangelho está crescendo. Mas só que o fato do evangelho estar crescendo e estar causando evidência, Paulo fala, olha só, eu estou sabendo que alguns pregam a Cristo por inveja. Se o Márcio prega, eu também quero pregar, meu irmão. Tem essa conversa. Se o Edgar pregou nesse púlpito, eu prego também. Não tem brinquedo não, meu amigo. Eu vou pregar. Quero pregar. Se a família prega, eu prego também. Eu quero. Por quê? Porque ela faz. Eu posso também. Mas qual é a intenção? A questão é a intenção. Paulo sabia que alguns estavam pregando por inveja. E outros? Por porfia. Na sua tradução está como? Rivalidade. Opa, rivalidade. Ambição egoísta, Rivalidade. Competição de quem prega mais, meu já. Competição, hein, meu? Olha, rivalidade. Não, prega melhor. Não, fulano tem uma oratória melhor. Não, a potência da ordem. Eu gosto assim. É assim que eu gosto.
competição, rivalidade, inveja, porfia. E ele diz, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflições às minhas prisões. Mas o interessante do apóstolo Paulo, ele fala, mas o que importa? Contanto que Cristo seja anunciado. Por que ele fala isso? Tenta imaginar aí. Se pegar na Bíblia aqui, você vai ver um monte de interrogação ali embaixo. Já está aqui, ó. Já está. Eu queria que o nome do Senhor fosse conhecido. De qualquer maneira, porfia, rivalidade, contentamento, seja o que for, por amor, mas ele fala. Mas o que importa? Não quero saber se é inveja, se é ganância, se é rivalidade. Eu quero que Cristo seja anunciado. Mas por que, gente? Vamos lá. Dou-lhe uma. Qual a outra? Todo homem chegar ao conhecimento da verdade e ser salvo. Também. Mas o invejoso? A mensagem vai ir. Quem receber vai ser salvo. Mas o emissor, o pregador, o arauto. A glória era de Cristo. Oi? E qual é o resultado dessa pessoa? É Mateus 7, gente. Senhor, mas em teu nome eu preguei. Mas qual era a tua intenção, meu amigo? Irmãos, isso me causa temor, amado. O que me causa temor? O que comanda, o que governa o nosso coração, se arde em nós o desejo para pregar. O que governa a nossa alma? Quais são as nossas reais intenções em anunciar o Evangelho do Reino? Jesus, ele permite, meu amigo. Jesus, ele permite para que o nome dele seja conhecido, para que as pessoas sejam salvas, Fernando. Porque Jesus não desmente aquele povo lá, mas Jesus chama aqueles caras de iníquo. Essa situação lá em Curitiba, lá, Camboriú, gente, você não acredita que pessoas foram salvas lá? Pessoas são curadas? São redimidas? Eu creio, diga. Eu acredito. Mas a questão não é isso acontecer. A questão é quem de fato está ali e como está. Pastor? Lembrando da igreja da onde a gente vimos também. A igreja da onde a gente veio. Sim. Lá, né? Saindo de lá. Está entendendo, mano? Então Jesus deixa. Seja qual for a intenção que está sendo, Jesus está sendo pregado. Aí, Templo de Salomão, os caras estão anunciando Jesus. Mano. Pastor, tem um texto aqui na Bíblia de James que está dizendo assim: o apóstolo do Senhor não se deixa deprimir, pois sabia que a mensagem é sempre maior do que o mensageiro. É sempre maior do que o mensageiro. Isso é pedrada de Deus, esse negócio aí. Porque a questão é a mensagem, não é o mensageiro. Porque lá no final, a mensagem vai ser julgada. Quem que vai ser julgado? É o mensageiro. Por quê? A questão de Jesus é: eu prego, eu falo, mas eu tenho que viver. Se eu não viver, meu amigo, Paulo fala, tudo bem. Eu não quero saber se é por inveja, se é por rivalidade, contanto que Cristo seja anunciado. Se é com fingimento, eu não sei. Mas eu quero que Cristo seja anunciado. E o que eu aprendo aqui é o seguinte, a despeito disso, as nossas lutas encorajam outras pessoas a pregar o Evangelho. Paulo falou, a minha prisão encorajou outras pessoas. O vale que o nosso pastor passou me encoraja a pregar. Me encoraja. Porque passar o que passou, sofrer o que sofreu e permanecer, meu amigo, não é para qualquer um, não. Então isso me motiva, isso me encoraja. Me encoraja na seguinte questão, irmão, custe o que custar, doa o que doer, passe o que passar, eu vou continuar pregando, porque a mensagem é muito maior do que a minha dor. A mensagem de Cristo tem que ser maior do que a minha dor, é maior do que a minha dor, é maior do que as minhas lutas. A própria Bíblia fala em Romanos 8:28, sabemos que
todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a... Contribui. Ah, pastor, de que maneira? Não sei, mas contribui. De que maneira? Não sei, mas contribui? Contribui. Vamos ao 19, eu já estou acabando. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Olha a certeza dele, amados. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo. Olha isso aqui, gente. Seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, é ganho. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor, mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para o proveito vosso e gozo da fé, e para que a vossa glória aumente por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Paulo sabia que ele iria, mas ele sabia que se na morte ou na vida, Deus era glorificado. Uma vez eu ouvi um pastor, no leito de morte. Eu conheço os pastores velhos, antigos. Tem um lá de Slay, que eu sempre falo aqui. E tem um que no leito de morte, doente, amado, doença grave. Ele falou assim para a igreja dele. Os irmãos estavam falando comigo. Ele falou assim: irmãos, olha só, vamos fazer o seguinte. Não precisa orar mais pela minha vida, não. Pastor, não precisa orar mais pela minha vida. Mas por quê? Porque se eu, olha o que ele falou, João. Porque se eu ficar vivo, vocês vão ver a glória de Deus. Mas se eu partir, eu vou ver a glória de Deus. Na minha vida ou na minha morte, Deus será glorificado. Então deixa Ele resolver. Estou aqui. Olha, irmão, olha que maturidade, gente. Olha que maturidade espiritual. Falei. É o privilégio, irmão, viver com Cristo. Seja na vida, seja na morte, seja na saúde, seja na doença. Cristo é glorificado, amado. E o versículo 27, a parte final, diz assim: portai-vos, olha que é a conduta, portai-vos como cidadãos dignos do Evangelho de Cristo, para que dessa forma, quer eu vá e vos veja, quer tão somente ouça a vosso respeito em minha ausência, tenha eu conhecimento de que permaneceis firme num só espírito, combatendo unânimes, unidade, em prol da fé evangélica, aqui nessa tradução, sem de maneira alguma vos deixardes constranger por aqueles que se opõem à vossa fé. Para eles, isso é sinal de perdição, entretanto, para vós, de salvação. E isso vem da parte de Deus. Portanto, por amor de Cristo vos foi concedida a graça de não somente crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, considerando que estáis passando pela mesma luta que me viram combater e agora ouvis que ainda enfrento. Então a questão é: estejam unidos, para que no momento de adversidade vocês vão se portar como cidadãos dos céus, quer na vida, quer na morte, quer preso ou liberto, Cristo será glorificado. E haverão pessoas que vão constranger, intimidar e contra, querer colocar vocês em condição de pecado. Não façam isso, porque a vós foi concedido não só crer nele, é a verdade bíblica, mas a padecer por ele. Prega isso, não nega adiante para tu ver, meu amigo. Prega para ver, é para te tirar de lá. Sai daqui! Tira de lá. O sangue dos cristãos era tipo como se fosse uma semente, né? Semente, meu irmão.
Matava, nascia mais. Matava, nascia mais. Ele não renunciava. Eu acho que Jesus também falou, se o grão de trigo não morrer, Fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. João 12, 24. Esse texto que falou aí que não somente crer, mas padecer por ele. Domingo, pela misericórdia do Senhor, estava na igreja lá pregando, e o texto que o Senhor colocou cedo no meu coração foi lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 3, onde no 12 vai dizer: só li esse pedaço. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Olha isso aí. Falando da seguinte forma, que se você quer ser um servo do Senhor, pode esperar. Vai vir luta na sua vida também. Assim como foram aqueles homens do passado, lá atrás. E porque hoje a gente vê muitas pessoas achando que não pode ser, que o Senhor hoje não vai permitir certas coisas acontecer naquele que serve o Senhor hoje, mas permitiu na vida de Pedro, na vida de Paulo, que como você falou aqui agora da fornalha do... As pessoas acham que não, mas Deus não vai permitir acontecer isso comigo, não. Irmão, tem gente que fala se um servo de Deus ficar doente, fala que é demônio, fala que é pecado, fala que é um montão de coisa, gente. Olha, tá doente, ó. Teve muitos que morreram. É com Jó. Com Jó. Confessa, Jó. Você está em pecado. Como é que pode? Você é um homem rico, próspero, cheio de filho, família, esposa, casamento sólido. Como é que pode permitir os demônios destruir tudo? Confessa. Tem pecado. Mas tinha pecado aquele Jó? E por que a gente tem essa mania, mano? Se alguém está debaixo de luta, não sei não, mas ó. Pode ver que é alguma coisa. Tem negócio aí. Tem sangue aí. Então, irmão, aflição na vida do crente, aflição, luta, adversidade, a gente tem que entender como o quê? É comum, irmão. É comum. E se quer viver piamente, fica preparado. Fica preparado. Paulo se gloriava nas lutas, né? E o gloriar dele não é um sadomasoquista, tipo assim, vem luta. Não, meu irmão. Mais uma experiência. É uma experiência. É assim, a luta veio, louvado seja o nome do Senhor, eu vou passar por ela. Eu vou passar por ela. Era uma postura de resistência. Ele não era mudado pela adversidade. A relação dele com Deus não mudava se Deus abençoava ou não, se Deus livrava ou não. Deus para Paulo permanecia o mesmo. Mudava. E a gente fica naquela, não, se Deus fazer, opa, é Deus. Se não fazer, ou então se eu estou, tem pecado, tem demônio, alguma coisa, inveja. Gente, eu estava aconselhando uma pessoa hoje cedo. Estou com uma dor aqui no meu estômago aqui, irmão. Tem gente que não quer ver a gente rindo, não, irmão. Isso é inveja. Isso é inveja. Isso é trabalho. Não, olha só, porque eu ouvi o bispo, olha o que ele falou. Gente, a gente tem que ter paz, muita paz para ensinar essas pessoas, gente. Porque esse misticismo neopentecostal é uma desgraça na nação brasileira. As pessoas mistificam tudo, Fernando. Mistifica tudo. Não, mas que cresceu a inveja. Falei, irmão, olha só, o negócio é o seguinte. O Salmo diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Você está? Não é. Você está sim ou não? Eu tenho que me consertar. Eu falei, então... Porque ele fala, 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Mas a despeito de ser ou não, fazendo ou não, ele continua sendo Deus. Aonde está a tua fé? Aonde está a tua confiança? Aonde está a tua esperança? Tu tem mais fé na inveja do que em Deus, pô. Está entendendo? As pessoas, Edgar, crê mais no olho grande das pessoas, na inveja das pessoas, do que no Deus que o salva, que o cura, que o protege, que o livra. E fica nesse misticismo, toda essa loucura neopentecostal. Difícil, irmão. É difícil. Então, por isso se faz necessário ser bem fundamentado. E uma coisa que Paulo está ensinando eles aqui: unidade. Unidade. Sejam um. Somam. Fiquem próximos. Ajudem-se. Andem no mesmo propósito. Remem do mesmo lado. Não remem contra um outro. Remem para o mesmo lado. Junto com o Senhor. E o nome de Deus será glorificado. E que possamos, amados, além de tudo, ter um testemunho que exalte o nome de Deus.
glorifique o nome do Senhor, que exalte o nome de Cristo, independentemente de qualquer situação. Deus seja glorificado através de nossas vidas. É o que Paulo está suplicando a eles aqui. Paulo, aqui do 27 até o 30, ele está pedindo, sabe o quê? A unidade dos crentes e um testemunho congregacional. É um testemunho congregacional coletivo, mas por quê? Quando alguém de um rebanho faz tal coisa, eles vão apontar a pessoa? Eles vão apontar para onde? A igreja, fulano de tal daquela igreja lá. Aquela igreja lá. Então Paulo está dizendo, tenha um testemunho congregacional digno do Evangelho, digno da fé, digno de Cristo, para que Cristo seja glorificado. Amém? Ficamos de pé, em nome de Jesus Cristo. Paulo escreveu aos Efésios, ele disse: portanto, eu, prisioneiro do Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebeste, com toda a humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz, porque há um só corpo, há um só Espírito, da mesma forma que uma só esperança para o qual foste chamado, há uma só fé, há um só Senhor, há um só batismo, há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos, e em cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Cristo promoveu uma graça para cada um, permanecer na unidade e na dignidade da conduta cristã, para que o próprio nome dele seja glorificado. Amém, amados? Parafraseando a palavra de Paulo, e a gente tem medo de fazer isso, deveríamos sermos encorajados, ao ponto que o Paulo falou, Jorge: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. A gente tem pouca coragem para falar isso. A gente tem pouca coragem para falar isso. Por quê? Porque a gente sabe ainda que falta os carrapichos para tirar. A ponto da gente ter audácia para falar a qualquer pessoa: pode me imitar, porque eu imito a Cristo. A gente precisa chegar nesse ponto. Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Que o Senhor nos leve a esse tipo de comportamento. Amém, amados? Feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, quão gloriosa é a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, nos leve, Senhor, a viver o Teu Evangelho de maneira digna. Faça-nos, Senhor, glorificar o Teu nome, quer na alegria, quer na tristeza, quer tendo, quer não tendo, quer sendo abençoados ou não abençoados, Senhor. Que possamos, ó Deus, gozarmos dos dias alegres, mas quando vier o dia ruim, o dia mau, possamos ter a fé no Senhor que Ele passará. Porque foi o mesmo Senhor que fez o dia bom e o dia mau. Por isso o Senhor nos encoraja a fortalecermos no Senhor e na força do Seu poder. E revestirmos de toda a armadura do Senhor para resistir a esse dia. Por isso, Deus Santo, lapida-nos, fortalece-nos, Senhor, e coloque em nosso espírito e nossa alma uma alegria ultra circunstancial, Deus, de maneira que quando a adversidade vier, nós possamos ter fé o suficiente para atravessar esse momento e entender no espírito que toda essa adversidade há de contribuir para o avanço do reino, porque as nossas lutas e adversidades vai encorajar a um, vai encorajar a outro, e vai fazer com que outros se acheguem à fé através do nosso testemunho. Por isso, Deus, eu peço ao Senhor que possamos nos colocar, como o apóstolo Paulo começou a carta, como servos do Senhor, submissos ao Senhor, aceitando tudo aquilo que o Senhor tem para nós, seja escape e livramento, seja prisão ou morte, seja o que for, o Senhor é Deus e Ele é Senhor, é soberano,
Por isso Deus reina sobre nós, governa a nossa vida, a nossa existência. Faça com que a nossa vida glorifique o Teu nome da forma que o Senhor quiser. Só nos prepare e capacita para isso, Deus. Para que de maneira nenhuma venhamos a envergonhar a vocação pelo qual nós fomos chamados. Louva o Teu nome, Senhor, pelos Teus filhos que aqui estão, para crescer na graça e no conhecimento. Que o Espírito Santo aplique a cada um, Senhor, as verdades espirituais, para que o Teu reino avance e o Teu nome venha a ser glorificado. Nós Te adoramos, enaltecemos o Teu nome, crendo certo da vitória, pelo poder que é no nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Graças a Deus. Amém, amados.